Olá, amigos do Quartel General, é um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Hoje vamos continuar falando sobre a Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984, falando sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E começaremos com uma muito importante a respeito das faltas graves, da falta grave, né? Nós devemos saber que lá na Lei de Execução Penal, no artigo 50 da Lei de Execução Penal, nós temos o rol taxativo de faltas graves. Dentre elas, nós temos o preso ter aparelho telefônico. E aí, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nós temos que, se o preso tiver não somente o aparelho telefônico que permita que ele se comunique com outros presos ou com o meio externo, ele estará cometendo uma falta grave, né? Além disso, ele ter também componentes, ok? Ter também componentes também constitui uma falta grave. Eu tinha falado ontem, né, eu tinha visto um julgamento, depois revi realmente, eu estava equivocado, e aí observei as teses, né, a jurisprudência em teses do STJ e realmente verifiquei, inclusive já tinha postado antes, e aí acreditei que já tinha postado antes sobre o fone de ouvido, né, que é uma conduta formal e típica e constitui sim uma falta grave, mas li posteriormente outros posicionamentos do STJ e vi algo que não condiz com a realidade, por isso apaguei aquele vídeo do YouTube ontem e coloquei um novo vídeo. É esse novo vídeo que nós estamos vendo agora, perfeito? Então, o preso ter fone de ouvido constitui formalmente uma conduta típica e é sim considerada como falta grave também, beleza? Só uma colinha aqui. Nós temos o seguinte, que é interessante uma passagem da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é prescindível, ou seja, não é necessária o que? A perícia no aparelho telefônico, para configuração da falta de natureza grave. Então, é prescindível, perfeito? É prescindível, não é necessária. Então, fique ligado quanto a esses posicionamentos aí, perfeito? Aí eu pergunto a você, será que é possível o quê? Que um celular, estando dentro de uma cela em que há vários presos, será que é possível o quê? Sanção coletiva para esses presos? Ou seja, o porte daquele aparelho telefônico configurar falta grave para todos os presos indistintamente? Não é possível. Nós temos que, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é necessária nesse caso, é necessária o quê? A individualização da conduta de cada um dos presos, ok? E não é possível, de forma genérica, uma sanção coletiva. É possível que todos os presos da cela estejam incorrendo em uma falta grave? Sim, desde que exista a individualização da conduta de cada um deles. Ok? Tranquilinho, fácil, muito fácil. Inclusive, existe um posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que fala o seguinte: quando um indivíduo, um preso, ele é penalizado por uma conduta praticada por um terceiro, existe uma violação aos princípios constitucionais, e também ao princípio da intranscendência ou pessoalidade da pena, ou personalização da pena, perfeito? Ou seja, o preso está sendo punido por uma conduta que foi praticada por terceiro, e isso não é possível conforme o nosso ordenamento jurídico, beleza? Devemos saber
que os crimes dolosos constituem falta grave, né? Está previsto, por exemplo, lá no artigo 50 da Lei de Execução Penal. Ok, esse crime doloso é uma falta grave, mas nem toda falta grave é um crime doloso. Show de bola. Acontece o seguinte, que em relação a esse crime doloso, não há necessidade de trânsito em julgado. Somente o cometimento, a comprovação é necessária, já é essencial para que esse crime ele constitua falta grave, segundo o Superior Tribunal de Justiça. Repetindo, não há necessidade de trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Professor, qual é o prazo prescricional para a apuração das faltas graves? Vou colocar na tela aí, sempre colocando para vocês aí. Qual é o prazo prescricional? Nós temos um prazo prescricional, são dois prazos prescricionais, mas o que vale agora, o que é mais interessante para nós, é um prazo de 3 anos, perfeito? Prazo prescricional para apuração da falta grave. Já veremos a respeito da contagem desse prazo prescricional quando houver um apenado em fuga, perfeito? Então, veremos já essa informação aí importantíssima sobre o apenado em fuga. Temos um posicionamento muito importante do Superior Tribunal de Justiça em relação ao procedimento administrativo disciplinar relacionado a faltas lá no ambiente prisional. Nós temos o seguinte, que para o reconhecimento da falta cometida por um determinado preso é necessário, é imprescindível o quê? A instauração de um procedimento administrativo disciplinar que será promovido pelo diretor do estabelecimento penal. Lembrando o seguinte, que deve, nesse caso de procedimento administrativo disciplinar do preso, é necessário o quê? É necessária a presença do defensor. Deve ser garantido o direito de defesa, seja ela promovida pela Defensoria Pública ou por um advogado constituído, perfeito? Lembrando que há uma diferençazinha em relação ao que acompanhamos na lei, por exemplo, do Estatuto dos Servidores Civis da União, por exemplo, para você que prestará o concurso para a esfera federal. Nós temos lá que no procedimento administrativo disciplinar não há necessidade da presença do advogado, já que para os presos há necessidade sim da presença da defesa constituída ou defensoria pública, beleza? Uma jurisprudência importante também do Superior Tribunal de Justiça está relacionada à regressão cautelar do regime. Regressão cautelar? Então acontece o seguinte, de forma cautelar, como uma medida cautelar, a autoridade ela vai fazer o seguinte, ela vai transferir o preso de um regime mais brando para um regime mais severo de forma cautelar. E será que é necessário, nesse caso, a oitiva do preso? Será que é necessária a oitiva? Negativo. Na regressão cautelar, não é necessária a oitiva do preso, mas na regressão definitiva, sim, é necessária a oitiva do preso, perfeito? Então fique ligado quanto a esse detalhe. Temos um posicionamento também importante do Superior Tribunal de Justiça relacionado ao quê? A essa regressão, ela transferir um indivíduo de um regime mais brando para um regime mais severo. E aí temos que o STJ afirma que há essa possibilidade e que essa possibilidade não fere o que foi previsto lá na sentença penal condenatória inicialmente, não fere a
coisa julgada lá. É porque nós sabemos que o preso, quando ele vai para o estabelecimento prisional, ele tem uma sentença anterior aqui, que vai definir qual é o regime em que ele deverá ser colocado, né? Em que ele será custodiado. E aí, obviamente que, sendo definida na sentença penal condenatória, há essa possibilidade de mudança, caso exista o cometimento da falta grave desse indivíduo. Então, não fere a coisa julgada segundo o Superior Tribunal de Justiça de forma acertada. Beleza? Show de bola? Muito bom. Será que o cometimento de uma falta grave, ela interrompe o prazo para a contagem de alguns benefícios? Olha só que interessante, vai aparecer na tela para vocês. Nós temos que, em relação à progressão de regime, nós temos que o cometimento de falta grave vai interromper a contagem do prazo do tempo para a progressão de regime. Em relação ao livramento condicional, nós temos que o cometimento de falta grave não interrompe a contagem para o benefício do livramento condicional, conforme a súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça. Também não há o cometimento da falta grave, também não interromperá a contagem do prazo para a aquisição do induto e para a aquisição da comutação. Lembrando que existe, neste caso, uma exceção. Que exceção é essa? Salvo expressa previsão no decreto que concede o induto ou a comutação. Decreto presidencial. Beleza? Então fica ligado quanto a isso. Repetindo, nós temos que a falta grave interrompe o prazo, a contagem do tempo para a progressão, não interrompe a contagem do tempo para o livramento condicional, para o induto e para a comutação de pena, beleza? Só que nesse caso aqui, há exceção, a possibilidade de uma exceção, de uma ressalva, no caso de o decreto presidencial prever que essa falta grave vai sim interromper a contagem do tempo para o induto e para a comutação da pena. Então, fique ligado quanto a isso aí, né? Jurisprudências em tese, né, do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Tranquilinho? Facinho? Vamos para a próxima, então. Nós temos o seguinte. Nós temos que o cometimento de uma falta grave, ela pode acarretar, pode ensejar a perda de até, lembre-se disso, até 1/3 dos dias remidos, até 1/3 dos dias remidos. E, obviamente, o quanto, né, vai ser definido pela autoridade judiciária, até 1/3 dos dias remidos. Perfeito. Lembre-se que existe outro posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que está relacionado aqui. É o seguinte, o artigo 127 da Lei de Execução Penal afirma o seguinte, que esse quantum de 1/3, essa lei que introduziu essa perda de até 1/3 vai ter aplicabilidade retroativa. E se a gente pensar de forma isolada, a gente não vai entender o porquê dessa afirmação do STJ. Mas vamos pensar no seguinte caso, que exista a perda de até 1/3, beleza. Só que antes a perda era total. Então o cometimento de uma falta grave, acarretava a perda da totalidade dos dias remidos. E aí veio essa lei mais benéfica aqui, falando que até 1/3 dos dias remidos podem ser retirados. Perfeito? Então, essa norma de 1/3, até 1/3, ela é mais benéfica, então vai ter uma aplicabilidade retroativa. Beleza? Efeito ex tunc, porque é uma norma penal mais benéfica. Ok? Por último, nós temos que o cometimento de uma falta grave, não acarreta a mudança da data base para aquisição da saída temporária
e do trabalho externo. Então, temos vários posicionamentos aí importantes, né? A gente deixa no quadro aí de forma bem organizada para você ter as melhores informações aí bem conectadas e todas juntas aí para ficar na sua mente. Lembra, né? Progressão de regime, livramento condicional, induto, comutação da pena, perda de 1/3 dos dias remidos e também, por último, essa possibilidade de saída temporária e trabalho externo. Beleza?